Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Pois é, o STF começa a ganhar os seus contornos, né? Ou seja, parece que o Lula já está tendo que escolher de forma forçada quem será o seu candidato, né, ao STF. E é uma figura já esperada, tá? Mas se o Senado tanto ajudou o Lula, agora é a hora, né, do Lula pagar o feito, né, pagar a ajuda do Senado. E eu vou explicar para vocês quem é o mais provável candidato do Lula ao STF. Outro ponto que a gente precisa falar também. O ministro Luiz Fux ontem deu um habeas corpus que deixou o Congresso Nacional pistola da vida, revoltado, e a gente vai falar sobre esse habeas corpus do ministro Luiz Fux, né? Então, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. É um prazer e uma honra enorme poder estar aqui debatendo com vocês, discutindo um pouquinho mais sobre as nossas pautas aqui, beleza? Então, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos começar logo de matéria, né? Sem enrolação. Bora pra cima, vamos falar um pouquinho o que tá rolando. Olha só, matéria do UOL e da Daniela Lima, jornalista. Dani Lima, o STF vê impasse no Congresso como fator decisivo para Lula escolher o novo ministro. Tem que ser um nome que o Congresso vai aprovar. E ontem teve uma reunião com o presidente do STF, Fachin, o Benjamin Herman, né, que é o presidente do STJ, o Paulo Gonet e o Davi Alcolumbre, todos com o Pacheco. Qual o motivo? Provavelmente a escolha do Pacheco para ministro do STF. O Senado foi o grande escudo de proteção do Supremo, o Davi Alcolumbre, foi o grande escudo de proteção do Supremo, tanto o Pacheco, que depois passou o bastão para o Davi Alcolumbre. Então, dificilmente essa bandeira não vai cair para o Pacheco agora. O Pacheco segurou a bronca, pressão por impeachment, pressão braba por impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Pacheco não deixou a peteca cair, protegeu o Supremo. O Davi Alcolumbre entrou no lugar do Pacheco, protegeu denúncias e mais denúncias contra o Alexandre de Moraes, e o Davi Alcolumbre segurou a bronca. Quantas pautas bombas foram aprovadas na Câmara contra o governo Lula, chegou no Senado, o Davi Alcolumbre e nem o Pacheco deixaram passar. Então, se o Lula não escolher o Pacheco, meu amigo, ele vai deixar simplesmente o Senado enfurecido. Então, eu torço para que ele não escolha o Pacheco, tá? Mas assim, vamos ver o que vai ser o desenho agora. Mas assim, ao que tudo mostra, Rodrigo Pacheco será o próximo ministro do STF. O Lula vive um problema no Congresso Nacional, com a Câmara em dócil e dependendo muito do Senado para aprovar projetos importantes ou evitar pautas-bomba, né? E o Senado tem um candidato, relatou o ministro do Supremo. Todo mundo que acompanha aqui o All News já sabe, o candidato do Senado é o senador Rodrigo Pacheco. Então está tendo um lobby muito forte, tanto na política quanto no judiciário, para que Lula, tome essa decisão com algum vagar, o que muita gente não concorda. Já dou um spoiler aqui do que a gente vai tratar nas colunas de amanhã. Muita gente acha que vai ser ruim deixar nomes na chuva, né, como a gente fala em política, né, em jargão político, ou seja, ali sendo escrutinado pela imprensa, sendo perguntado toda a vida sobre a possível indicação ou não. Isso costuma desgastar quadros e cria uma animosidade interna mesmo, entre as pessoas que são citadas, porque elas se sentem competindo por um posto que é o posto de uma vida, para quem dedica a vida
ao exercício da magistratura, da judicatura. Então, os ministros esperam se reunir com o Lula. Você estava dizendo que o Lula estava saindo da Itália, ele já saiu. Eu conversei com o pessoal que estava acompanhando, vou até ver aqui qual foi o horário, 2h18, às 2 horas veio a informação, o presidente acabou de embarcar. A Janja permaneceu na Itália, onde ela tem outras agendas relacionadas ao foro da ONU para tratar de fome, né? A primeira-dama permaneceu na Itália, mas Lula voltou já às 2 da tarde, embarcou de volta para o Brasil, porque tem essas e outras questões para resolver. No fim, a crise política está também contaminando a possível indicação do presidente da República, quer dizer, a necessária indicação do presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O fato de o Congresso ser indócil a Lula acabou se tornando uma arma para que esse mesmo Congresso, ou pelo menos uma dessas casas, reivindique de maneira muito eloquente a indicação de um de seus quadros. Para você ter uma ideia, tem o senador dizendo que se não for o Rodrigo Pacheco, nem sequer será pautada na Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do escolhido por Lula. Então, assim, a coisa está começando a ganhar um ar muito intrincado, Sarza, e o próprio Supremo Tribunal Federal espera se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias. Foi esse ministro quem me afirmou, para poder colocar e ouvir um pouco do que o petista está sentindo nesse cenário, que, de novo, né, virou um senhor xadrez. Briguinho, né? É a única coisa que eu posso falar. É isso, gente. Não tem choro, não tem vela. Vai ser o Rodrigo Pacheco, né? O Senado vai simplesmente não pautar. Se não for o cara que o Davi Alcolumbre quer agora, ele vai travar. Então, eu acho que vai ser o Pacheco, tá? É minha opinião sincera. Vamos lá. Trama golpista, né? Discursinho mequetrefe. O STF começa a julgar o núcleo 4 da desinformação. Então, o que é o núcleo da desinformação? Os caras faziam postagem, questionaram o sistema eletrônico e por isso podem pegar 27 anos de cadeia. Os próximos dias serão marcados pelo julgamento de mais um dos núcleos da trama golpista, que tinha intenção de manter o Bolsonaro no poder, né, em detrimento do resultado das urnas. Ou seja, era a turma ali que ficava questionando o resultado das urnas. Nessa terça-feira, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal começaram o julgamento do núcleo 4. São 7 réus com a conduta que respondem a 5 crimes que podem pegar 27 anos e 3 meses, igual o Bolsonaro. O grupo é acusado de atuar na propagação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e de promover ataques virtuais às instituições e autoridades durante o pleito. Olha só, é golpe de Estado? Não. Os caras, segundo eles, notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, promover ataques virtuais às instituições e autoridades durante o pleito. Ou seja, os caras faziam publicações durante o período eleitoral. E eles eram acusados, né, de participar dessa trama golpista. A PGR sustenta que os envolvidos disseminaram desinformação. O que é desinformação? Né? Com o objetivo de enfraquecer a credibilidade do processo eleitoral. E por causa disso, ora bolas, 27 anos de cadeia. 27 anos de cadeia. Por quê? Por causa de desinformação. Um núcleo do tipo, né, penal, que é totalmente subjetivo, né? Por exemplo, se eu falar que a Janja é uma boa primeira-dama, isso é desinformação? Ou é minha opinião? Olha a subjetividade disso. Ou é só mentira mesmo? Escancarada e lavada, que todo mundo sabe. Tá vendo? A subjetividade disso, para os caras pegarem 27 anos de cadeia, é sacanagem, né? É isso que eu falo de que hoje, para mim, o Brasil não pode ser mais a minha terra, tá? Porque não tá. Não tem como, né? Não tem como. Infelizmente, né? É triste isso aí. Tem que deixar o país, porque você observa o rumo que os caras estão levando para o país. É um absurdo. Olha, essa defesa do advogado, se não justifica, né, a libertação iminente do Bolsonaro, ou seja, é jogar
esse discurso tabajara por terra. Olha o que o advogado, né, falou aqui. O presidente Bolsonaro poderia ter trocado o comandante do Exército da Aeronáutica se esse fosse um empecilho. Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos, né? E, evidentemente, se estivesse o Bolsonaro, eu acho que todo mundo aí está indo de embrulho por conta do Bolsonaro, se tivesse o Bolsonaro querido o evento do dia 8 de janeiro, com um simples assovio ele botava lá 200 mil pessoas, não 2 mil. Essa narrativa do 8 de janeiro ela é bastante inverossímil. E eu alego ainda mais uma situação. Se tudo isso aconteceu, que nós aqui não vamos repetir, se tudo isso aconteceu, não é verossímil que eles que eles desistiram? Se isso aconteceu, eles não desistiram? Aconteceu um fato aqui no Supremo Tribunal Federal que todo mundo conhece. Rodrigo Janot, um jornalista ali apelidou de Janot de Santo Cristo, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ele desistiu. Então, não há uma reação contra a desistência ou arrependimento eficaz. Não, já começou a fazer, mas se arrependeu. Então, são várias as alternativas postas para Vossa Excelência, para Vossas Excelências, que demonstram a incongruência narrativa dessa acusação. Eu defendo, obviamente, o almirante Garnier. Ele, evidentemente, não fez nada disso. Pois é, né? Esse é o nível da defesa. Nível alto, top, com uma defesa, assim, absurdamente impecável. Mas não adianta. A sentença já está pronta. É fazer o quê? Né? É aguardar o resultado. Vamos lá, pessoal. Vou trazer um vídeo aqui do Olavo de Carvalho, né? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, né, o momento em que a gente vive. Escuta só o que ele falou nesse vídeo aqui. Pessoal, tá apresentando algumas falhas nos vídeos aqui. Não deu para rodar, tá? Então vai ficar sem o vídeo do Olavo de Carvalho. Vamos lá. Realmente não está reproduzindo. Então deixa para lá. Deixa, depois eu te passo isso aqui. Vamos lá, pessoal. Comigo é assim, tá? Eu não tenho frescura, não. Nossa, mas eu sou tão antiprofissional. Gente, eu gravo de dentro do carro. Eu não gravei de dentro do banheiro para vocês ainda, né? Então, comigo tem frescura, não funcionou? Foda-se, dane-se. A gente passa para a próxima. Vamos lá. Dá uma olhada nessa matéria do mundo militar aqui, ó. Alguma coisa muito grande será anunciada. A Casa Branca confirma que Trump receberá o Zelensky na sexta-feira. Meu irmão, o que aconteceu? O Trump acabou de fazer um dos eventos, né, que vão entrar para a história do mundo, que é o fim da guerra em Gaza. É o fim da guerra em Gaza. A ponto de uma jornalista militante chamar o Benjamin Netanyahu, né, na hora que estava anunciando a vitória do Donald Trump, de demônio, uma jornalista militante da Globo aí. E aí agora o Donald Trump fez um chamamento com urgência às pressas do Zelensky para a Casa Branca. Alguma coisa pode ser anunciada. Já pensou se o Trump, né, anuncia aqui também, né, essa esse fim dessa guerra aqui? Já pensou o tamanho disso? Gigante, né? Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada aqui, né, nessa publicação aqui do Prado aqui. Você vai entender um pouco mais. Vamos ver se o vídeo vai rodar. Você vai entender um pouco mais, né, sobre o que é desigualdade no Brasil. Eu achei esse vídeo muito bem feito. Dá uma olhada. E a nota de esclarecimento de hoje é sobre o Mauro, que me mandou esse vídeo aí.
Tem empresário que fala assim pra mim: ô presidente Lula, eu tô com 1.000 vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, eles não querem trabalhar porque o salário que você paga é pouco. E aí? Pois é. O Lula falou que o empresário reclama porque o povo não quer trabalhar. É porque o povo recebe Bolsa Família. Não, o Lula falou que o povo não quer trabalhar é porque o salário que o empresário paga é pouco. Bolsa Família talvez é melhor. Mas dá uma olhada. Ele mandou essa mensagem aí. E agora, meu amigo Prado, tem como ajudar a aumentar o salário da classe que sempre se lasca enquanto vocês, né? Os empresários ficam com a maior parte. Aceita o desafio e bora fazer essa conta, aumentar o salário para R$4.000. Vamos nessa? Então vamos aumentar o salário para 4.000. Para a empresa custa 6.680 e a empresa já paga direto para o governo 2.680. Sobra 4.000 para o colaborador, mas o colaborador já paga para o governo 760. Aí sobra isso daqui, ó, 3.294. Aí eu vou no mercado, gasto 1.250 para o governo. A luz 350, 850 para o governo. Água R$200, 30 para o governo. Plano de saúde que o governo não me dá, aí eu pago 575 de imposto para o governo. A escola das crianças que o governo não me dá, eu pago 660 para o governo. Gasolina, 350 por mês, 119 é imposto para o governo. E telefone eu gasto R$200 com a família, R$80 para o governo. Total. Bom, conclusão. Custa isso para o empresário? O governo fica com 4, o colaborador com 2.500. Em um ano, custa 80 mil para o empresário, o governo fica com 49 e o colaborador com 31. Em 10 anos, Prado, o empresário paga 801 mil, o governo fica com 490 mil e o colaborador com 311. Em 20 anos, Prado, em 20 anos o empresário paga 1.603.000, o governo fica com 980 mil e o colaborador com 622 mil. Em 30 anos, Prado, o empresário paga 2.404.000, o governo fica com 1.471.000. Olha o que sobra para o empregado. Sabe o que eu sou a favor? Pegar isso daqui, ó, e dar para o colaborador. O problema é, segundo o G1, em 2023, 21 milhões de brasileiros não tinham o que comer. Pá, então não dá para dar uma aliviada nesses impostos? Não dá. Sabe por quê? Porque o STF precisa fazer licitação para comprar vinho e lagosta. No TST, precisa gastar 10 milhões para comprar carro de luxo. E você continua achando que o vilão é o empresário, que paga a conta toda, mas no final das contas, o grosso fica na mão do governo. Prado, mas por que a gente cai nessa? Porque a mente humana opera... Eu vou fazer uma correção. O grosso não está ficando na mão do governo, não. Quer que eu te diga onde é que o grosso está entrando? Vou nem falar, pode ter criança na sala. Por gatilhos? Gatilho mental do inimigo comum. Ele diz que o empresário é inimigo dele, você acredita que o empresário também é seu inimigo, então se ele é teu inimigo e meu inimigo, nós estamos juntos nessa. Cuidado, eles estão te enganando. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou. Um grande abraço. Bora pra cima. É isso aí, né? Como que essa gente é enganada com um discursinho mequetrefe, né? Vamos lá, pessoal. Essa matéria aqui é boa. New York Times, né? Wall Street Journal, na verdade. Se Milei tiver sucesso, a Argentina dará uma lição para o Brasil, diz Wall Street Journal. O Wall Street Journal publicou que o desempenho do presidente argentino, Milei, pode servir de modelo para o Brasil. Há quanto tempo eu venho dizendo isso para vocês? Caso as suas reformas liberais produzam os resultados visíveis. A análise destaca que a agenda de austeridade, cortes do Estado e abertura econômica na Argentina reúne a atenção entre investidores e governos brasileiros. Segundo o jornal, o impacto potencial de uma Argentina reordenada economicamente vai além das fronteiras. O sucesso de Milei pode influenciar decisões políticas e expectativas entre empresários, formuladores de políticas no Brasil. É o que afirmou o trecho. Peraí, para que você vai ler o Wall Street Journal se eu já falo isso para você há muitos meses? Se eu já falo isso desde o ano passado, que a atuação do Milei vai ser no mínimo 10% da atuação política para 2026 aqui no Brasil, né? O problema é que a mídia vai mentir para vocês, né? Milei pode estar salvando a economia da Argentina, que eles ainda vão dizer que ele é o malvadão comedor, né, de gente, né? Olha só, pessoal,
Saiu agora, né, uma pesquisa, pré-candidatos da direita lideram para Senado em Santa Catarina. Eu tenho certeza absoluta que eu conheço uma figura que vai ficar inelegível. Tenho certeza absoluta. Carlos Bolsonaro, né? O complicado aqui, né, é que duas figuras da direita, então a pesquisa diz que o Carlos Bolsonaro e a Caroline de Toni têm potencial para, né, levar a melhor nessa história aqui, tá? Tem potencial para ganhar. Mas você acha mesmo que o STF vai permitir que o Carlos Bolsonaro, né, o CB, o Carlos Bolsonaro, ele vá concorrer ao Senado com possibilidade de votar um impeachment? O Eduardo Bolsonaro, eu já li para vocês numa última matéria que o STF falou ontem na maior cara dura de que vão apressar o processo da obstrução de justiça, né, ou seja, das denúncias que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, para deixar o cara inelegível. É sério que vocês acreditam, né, que o Carlos Bolsonaro vai poder concorrer livre, leve e solto? Eu acho que não, tá? Eu, sinceramente, acho que não. Mas, se puder concorrer, uma maravilhosa notícia: Carlos Bolsonaro e Caroline de Toni estão eleitos, e aí vocês vejam a força, mas a força descomunal, né, da direita lá em Santa Catarina, né, lá em Santa Catarina. Não é à toa, né, que está se tornando, né, aquele estado invejado e almejado pela maioria dos brasileiros. Já que eu falei de Santa Catarina, vamos até falar disso aqui, ó. 100% de eficiência. Sobre a gestão de Jorginho, Polícia de Santa Catarina bate recorde de criminosos mortos em Florianópolis. Então, a Polícia Federal, a Polícia de Santa Catarina está praticando a letalidade policial. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O que o brasileiro gosta? Gosta disso aqui, ó. Adora quando ele vê uma matéria como essa aqui. CPF cancelado. Ele adora quando um CPF de bandido é cancelado. Então, não adianta essa turminha militante. Ai, a polícia é muito letal. Quantas vidas são salvas quando a polícia mata bandido? É isso. Então, Jorginho Melo tá aprendendo com caiada aí, né? Jornais de extrema esquerda atacam as forças de segurança de Santa Catarina com reportagens tendenciosas, classificando as ações de combate ao crime organizado como violência de Estado. O jornal Razão mostra o outro lado. Sob Jorginho Melo, o Estado vive os menores índices de criminalidade da década, resultado de operações firmes, estratégicas e com alto índice de eficiência. É isso aí que eu espero de um governador, né? Em Florianópolis, apenas em 2025, pelo menos 25 criminosos armados foram mortos em confrontos, número recorde que reflete a pronta resposta da polícia diante da crescente ameaça das facções. Em contrapartida, felizmente, nenhum policial tombou em combate. Olha que notícia boa, cara. Isso aqui é música para os meus ouvidos. Nenhum policial tombou em combate. Olha que maravilha. E enquanto isso, né, a criminalidade, né, tendo o CPF cancelado. É assim, né? O cidadão de bem quer isso, né? Tá de saco cheio de bandido, né? Do trombadinha, ladrão de celular. Ah, pelo amor de Deus. Aqui em Santa Catarina, quem atira na polícia não volta para casa com medalha de vítima, volta com o peso da própria escolha, garantiu o governador Jorginho Melo. E é isso aí, cara. Parabéns ao Jorginho Melo. Vamos lá, pessoal. Bora dar uma olhada nisso aqui. Fux concede habeas corpus para ex-presidente do INSS poder ficar em silêncio na CPI do INSS. Deixou o pessoal revoltado, né? Porque hoje a CPI do INSS está se tornando aí, né, um divisor de águas aí, para expor, né, quem participou efetivamente, quem pegou um centavo sequer dos aposentados. O ex-presidente do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, é investigado por participação em suposto esquema de corrupção. Mas esse aqui, o Stefanuto, não
precisou falar nada, teve o direito de ficar em silêncio. E teve um momento que ele, mesmo optando não ficar em silêncio, ele bateu boca, tá? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta segunda-feira habeas corpus ao ex-presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Steffanuto, para poder permanecer em silêncio durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do INSS. Fux também permitiu que Steffanuto possa ter a comunicação irrestrita com sua defesa. A oitiva com o ex-presidente do INSS ocorreu ontem, na segunda-feira. Steffanuto era presidente do INSS quando a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto em abril para investigar um suposto esquema fraudulento de descontos associativos não autorizados em aposentadorias. Ele foi exonerado também em abril, lembrando que ele é do governo Lula. Esse aqui é um trecho, né? CPMI, relator e ex-presidente do INSS batem boca e apontam o dedo. Rapaz, dá uma olhada aqui. Conheço isso porque está publicado num site, que é de uma empresa que normalmente eu não leio. Segundo, eu não tenho relação pessoal, relação de amizade ou alguém que eu deleguei que fale em meu nome para qualquer tipo de acordo ou combinado. Isso não existe. Não existe. Então eu digo ao senhor o seguinte: se o senhor acha que fazer essa pergunta não é desrespeitosa, porque é uma pergunta de jornal, no outro dia eu vi aqui o senhor bastante aborrecido porque o nome do senhor estava no site de determinada entidade. Então, notícia de jornal, notícia de site, rapaz, o senhor me respeite. Sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas. Por favor, relator, por gentileza. Presidente. Por favor, relator. Por favor, relator. Presidente. Por favor. Presidente. Por favor. Senhores, por favor, relator. Isso é uma vergonha. Presidente. Por gentileza. Vou continuar, presidente. Senhores, ele vai... O relator, por gentileza. Presidente. Pois não. Volto a perguntar, qual é a relação do depoente com o senhor Gilmar Stelo? Com solicitação do advogado, a sessão está suspensa. 5 minutos. Pois é, né? Você viu aqui o momento, né, tenso ali da CPI do INSS. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver se eu tenho alguns minutinhos. Ainda tem 3 minutos. Eu ia falar dessa matéria aqui da Flávia Guimarães, mas como ela é um pouco mais extensa, vai ficar para o próximo editorial. Vamos falar dessa aqui, ó. Dias após o Nobel da Paz para Maria Corina, o Maduro fecha a embaixada da Noruega. É isso aí, Maduro, continua caçando briga, a Europa tá te amando, né? Continua, que a gente tá gostando de ver a própria cova que você tá caçando, né? Dias após o Nobel da Paz para Maria Corina, Maduro fecha a embaixada na Noruega, né? Ou seja, usou argumentos de que foram estratégias, né, de administração. 3 dias após a líder opositora Maria Corina Machado ser premiada com o Nobel da Paz, o regime de Nicolás Maduro anunciou o fechamento da embaixada na Venezuela, na Noruega, alegando uma reestruturação no serviço exterior do país. Em comunicado publicado nesta segunda-feira pelo chanceler venezuelano Ivan Gil, Caracas afirma que o objetivo central dessa reorganização é optimizar os recursos do Estado e redefinir a presença diplomática da Venezuela para fortalecer as alianças com o Sul global. Resumindo, nós não queremos papo com vocês, né, aí da Europa, nós não queremos falar com vocês aí não, tá? E é isso, pessoal, ó, deixar o recado aqui para vocês, Imigra Mais 16 99321 0648. Pessoal, por que é tão importante você ter, né, uma outra residência, uma outra localidade? Vou te dar um exemplo, né? A grande parte da minha família hoje, né, mora na Flórida. Minha irmã, sobrinhos, tios, primos, né? A grande parte da minha família hoje está situada lá na Flórida. Uma sobrinha minha, ela arrumou um namorado. Um rapazinho, gente boa pra caramba, né? De mais ou menos 21 anos, se eu não me engano, né? Que o menino tem, né? Tá estudando direito lá nos Estados Unidos.
Detalhe, ele é ucraniano. Ele nunca imaginou que um dia ele poderia ser convocado para a guerra. E aí, como ele tinha uma segunda residência, que era o Green Card, os pais colocaram ele no avião e mandaram imediatamente para os Estados Unidos. E hoje, os pais têm a tranquilidade de saber que o filho está vivo. Vem cá, você acredita mesmo que o Brasil está totalmente, 100% fora da possibilidade de entrar numa guerra e do seu filho ser enfiado num container para ser enviado, né, para lutar aí pelas ideologias do Lula? Cara, se isso acontecer, você pega o seu filho, que tem já residência em outro país, coloca dentro do carro e vai para o Uruguai ou vai para o Paraguai. Então, esse é um dos pontos. Vamos lá, se algum dia, por causa de uma postagem, o governo quiser declarar que você é um inimigo da pátria e querer te dar 27 anos de prisão, você vai esperar aí para ter o mesmo feito, né, o mesmo fim dos presos do 8 de janeiro? Qual a sua opinião? Então, meu amigo, eu já entendi isso aqui. E eu já entendi que não dá para confiar. Então, não veja isso como gasto. Veja como um investimento, tá? Entre em contato com a Imigra Mais. Hoje é a melhor assessoria de imigração do Brasil, Paraguai e Uruguai. Você entra em contato e fale aí com uma das nossas consultoras, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço. Obrigado pela confiança e pela credibilidade. Abraço, pessoal.